eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme que carrega uma beleza absurda, algo que eu nunca vi na minha vida antes e que, por mais que seja de uma beleza assim difícil de descrever, consegue ser surreal e até mesmo um tanto grotesco. É, na minha opinião, um dos melhores filmes do cinema japonês, principalmente do cinema underground. Eu já comentei com vocês sobre inúmeros filmes que fazem parte desse tipo de cinema, mas esse consegue ser único de uma forma assim difícil de descrever, sendo honesta. E tem várias e várias coisas que eu preciso falar sobre ele. Mas antes, eu preciso apresentá-lo, que é o filme O Funeral das Rosas, de 1969, dirigido por Toshio Matsumoto. Eu já vou começar esse vídeo avisando que essa é a primeira vez que eu gravo com um microfone. E eu tô usando um trequinho de difusor para poder usar esse microfone de uma maneira um pouco mais apropriada. Eu espero que ele esteja funcionando corretamente e muito provavelmente hoje vocês vão conhecer a minha voz de uma forma que talvez vocês nunca tinham escutado antes. E eu acabei de dar um soco aqui, espero que não interfira. Mas de qualquer forma eu vou tentar editar e deixar o áudio o melhor que eu puder. Como eu gravo de frente para uma janela, ter um microfone assim vai me ajudar muito, porque eu só estava usando isolamento de voz, e eu sentia que a minha voz não estava mais parecendo a minha voz. Então, corri para poder adquirir um microfone e trazer um áudio um pouco melhor para vocês. Espero que dê certo. Deixando essa questão técnica de lado, o filme que eu vou comentar hoje, na sessão de domingo, é um filme que eu enrolei muito para assistir. Nem sei porquê, eu só enrolei muito. E eu vou falar uma coisinha pra vocês. Tem uma coisa muito específica que me chamou a atenção nesse filme e vai parecer um tanto inusitado, mas são os cílios. Sério, só de olhar o pôster, olhar as cenas do filme, uma coisa que me chamou a atenção são os cílios das personagens. Tem uma coisa muito especial na beleza dos personagens desse filme. Elas parecem realmente assim, bonecas, sabe? E nossa, eu queria aquela maquiagem, eu queria aquele cílio postiço delas. Estou nessa busca. Eu até tentei fazer com rímel, mas não tem como, é uma coisa absurda. Parece que elas vão bater asas e voar com aqueles cílios. Então, a beleza foi uma coisa que logo me chamou a atenção. Mas esse filme, como eu mencionei a vocês, ele não é apenas belo, ele é grotesco. Para que vocês possam entender um pouco melhor sobre isso, eu preciso comentar um pouquinho sobre o Toshio Matsumoto, que é o diretor. Eu já comentei um pouquinho sobre esse cara aqui no canal, mas talvez vocês não se lembrem. Isso porque eu comentei sobre os curta-metragens que ele dirigiu. Sou muito fã dos curtas dele, muito fã mesmo. Alguns são, meus filmes favoritos da minha vida. Mas eu nunca tinha parado para assistir nenhum longa que ele dirigiu. E eu nem sei por que eu enrolei tanto. Toshio Matsumoto dirigiu um dos curtas que eu mais amo de todos os tempos, que é o curta For My Crushed Right Eye. Um curta que é difícil de descrever, como quase tudo que ele dirigiu. É sempre muito surreal, grotesco, subliminar e ao mesmo tempo tão belo. É algo que só ele sabe dirigir. Eu nunca vi nada parecido. O estilo dele é muito único, porque ele tem uma pegada meio documental, sabe? E esse curta em específico, ele brinca com os nossos sentimentos. É uma tela dividida e de um lado a gente vê algo divertido, alegre, e de outro a gente vê coisas grotescas. Então, ele brinca muito com os nossos sentimentos, com a maneira que a gente reage. É um experimento social, quase, os curtas dele. E eu adoro isso. E esse filme que eu vou comentar com vocês hoje, ele também tem essa pegada um tanto documental. Muito interessante isso, gente. Porque é um filme que, às vezes, nossa, parece tão perto de casa, parece tão realista. Mas daí do nada ele vira uma coisa surrealista e muito louca, muito maluca mesmo. Então, eu adoro isso, é fantástico. Outro curta que ele dirigiu que eu gosto bastante é Atman, acho que é assim que se pronuncia,
que é um curta louquíssimo, louquíssimo, em que não acontece, assim, praticamente nada, mas o jeito que as imagens são jogadas, assim, os sons, as cores, você fica tonto. Os curtas dele parecem quase uma experiência, assim, alucinógena, e é fascinante, sinceramente. Principalmente considerando que boa parte desses filmes são bem antigos, bem experimentais, coisa de estudante, e é fantástico. Eu particularmente adoro. Outro elemento que é muito presente nas obras do Matsumoto é a questão queer. O Matsumoto abordou várias vezes sobre as travestis, sobre as pessoas trans, sobre todo esse universo LGBT, especialmente numa época em que a repressão ainda era muito forte, onde tudo isso era apenas underground, e é muito interessante a visão dele. A maneira que ele apresenta isso nos filmes é muito interessante e é algo que soa tão atual, sabe? Até chega a ser assustador o quanto os filmes dele são. E esse filme, ele é muito voltado a essa questão de gênero. O filme que eu tô abordando hoje, no caso. E eu fiquei, assim, fascinada com isso, porque é um filme tão antigo, mas poderia ter sido feito ontem. Não é engraçado? E assustador ao mesmo tempo, porque tem algumas questões que ainda são tão problemáticas hoje em dia, mas eu confesso que por mais que, assim, seja um pouco grotesco às vezes, ele ainda consegue ser tão positivo em alguns aspectos, sabe? Tipo, pra época, é muito interessante, é um filme muito corajoso nesse sentido. É claro que o Japão, ele lida de uma forma diferente que o Brasil, né? Cada lugar da Ásia lida de uma maneira diferente. Então, é interessante ver como esse tipo de coisa acontece ao redor do mundo, né? Como a cultura influencia. E ver um filme japonês sobre isso é totalmente diferente de ver um filme dos anos 80 brasileiro sobre isso. É interessante de se pensar. Mas afinal, sobre o que é o filme O Funeral das Rosas? Bom, agora eu quero abordar um pouquinho com vocês sobre o plot do filme, que de início pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Ele é como realmente despedaçar uma rosa, cada pétala vai revelando alguma coisa, e o filme ele consegue, às vezes, ser tão bonito e aquela coisa assim que você fica ali hipnotizado e depois ele muda e vira algo que você quer tampar os olhos para não ver. O filme é protagonizado por uma personagem chamada Ed, que é uma mulher trans, pelo menos pelo que eu entendi. Não sei dizer ao certo se ela se classificaria mais como uma travesti, mas eu tenho a impressão de que ela cai mais no aspecto de trans, tá? Bom, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir à vontade. Mas o filme, ele aborda essas duas questões. Tem personagens no filme que são mais assim, tipo, realmente se identificam mais como trans, outras caem mais em travesti. É uma questão que até hoje, na verdade, ainda é um pouco confusa, né? Imagina naquela época, porque é muito uma questão de identidade mesmo, né? Então, o filme ele tem algumas partes onde entrevistam várias mulheres diferentes, entrevistam pessoas que frequentam, né, esses clubes que eram voltados para pessoas LGBT. Então a gente vê um pouco dessa cultura que existia na época, a gente vê um pouco da reação das pessoas, que não é tão chocante como talvez vocês pensem que é. 男と男がね、求め合うっていうようなことは、ゲイボーイとしてはどうですか、後ろめたさみたいなのは何もないですか？そうですね。でもあんまりそういう男と男ということじゃなくてね、やっぱり別に好きならば男でも女でも同じじゃないですか、愛情とはね。A gente acompanha o dia a dia dessa personagem chamada Ed, que é assim encantadora, ela é magnética, ela é, sabe, lindíssima, perfeita. E isso acaba causando bastante inveja, porque a atenção que ela ganha é muito especial quando se compara com as outras pessoas, sabe? Por conta disso, uma personagem chamada Lida, acho que é Lida que se fala, ela acaba desenvolvendo ali uma inveja, uma tristeza absurda por conta da existência da Ed. E a Ed é uma personagem que ela tem um lado meio diabólico ali, sabe?
mas ao mesmo tempo ela é um pouco, assim, empática, um pouco, sabe, se arrepende de várias coisas e tal. É uma personagem extremamente complexa, sinceramente. Ela é um tanto indecifrável, é difícil saber o que ela vai fazer. E acho que é por isso que ela é tão magnética. Já a personagem Leda, ela é dramática, ela é triste, ela é super melancólica. E é uma personagem que você acaba sentindo muita pena. Simplesmente isso, pena. Porque ela se rebaixa tanto, ela se compara tanto. E as duas têm essa rivalidade, têm as cenas de briga que são maravilhosas. E o filme, ele basicamente vai acompanhando essa rivalidade, mostrando como é a cena underground da época. Não esperem que vai ser um filme linear, porque ele tá bem longe de ser um filme linear, tá? Bem longe mesmo. Mas é um filme que dá pra entender se você prestar bem atenção, tá? Não é impossível, não é tão confuso assim. É um pouquinho só, mas é por conta dessa questão de não ser linear. Tem muitas cenas de briga que são muito engraçadas no filme, tá? É, assim, muito criativo visualmente, de verdade mesmo. Inclusive, tem uma que é bem famosa, né? Que é a cena em que a Leda e a Ed se enfrentam. É fantástica, porque tem aquele tom cartunesco, sabe? Então, é bem memorável. E tem muita gente que já viu essa cena e não sabe que é desse filme. Então, é um detalhe interessante. E também tem vários outros detalhes que eu preciso comentar com vocês. Agora que eu já expliquei um pouco sobre o plot, eu acho que eu posso comentar sobre outros detalhes. Logo no início do filme, tem um detalhe que eu considero fantástico, e esse é um detalhe que brinca muito com a nossa imaginação, que é a questão dos close-ups. O filme tem muitas cenas onde você vê tudo bem de pertinho, o que faz com que você imagine, projete um monte de coisa que às vezes não está realmente acontecendo no filme. Ele brinca com essa coisa erótica, com coisas românticas, fantasiosas, e as cenas, assim, onde os personagens só estão se encostando, mas como é tudo tão de perto, você imagina, e é muito interessante. Esse é um filme que ele é fantástico nesse sentido de fotografia, sabe? Porque brinca com tudo, com os cenários, é demais, gente, de verdade mesmo. O Toshio Matsumoto, ele é um mestre nesse sentido e também é um mestre nessa questão subliminar. Então, do nada, você tá lá vendo e surge uma imagem, surge uma coisa. É interessante, é engraçado até, mas é fantástico e é algo que faz muito o estilo do Matsumoto mesmo. É algo que eu já notei que ele gosta muito de fazer. Gostava, né, porque eu acho que infelizmente ele já faleceu, se não me engano foi em 2017. Inclusive, esse filme ele foi remasterizado, então dá pra assistir em HD. O filme tá maravilhoso. E, se eu não me engano, ele foi remasterizado até em homenagem mesmo ao diretor. Então foi um presente para as pessoas que gostam do trabalho dele. E assim, é maravilhoso demais ver um filme tão bonito, tão fantástico em HD, assim, sabe? E ele é um filme bem acessível, tá? De vez em quando ele aparece na MUBI, mas pra quem não é assinante da MUBI, não se preocupem, porque tem no Internet Archive. E que bom, né? É sempre maravilhoso saber quando um filme está no Internet Archive. E sim, ele tem legendas em português, você encontra ele com muita facilidade. Não é um filme tão difícil assim de encontrar, só não tem no YouTube, o que me surpreende. Mas, fora isso, ele é bem fácil e é um filme muito lindo, gente. Sério, vão assistir esse filme, principalmente se vocês já são fãs de cinemas que abordem a experiência LGBT, de cinema queer. É um filme essencial que vai mudar a vida de vocês, vai trazer uma visão que talvez vocês nunca tinham imaginado e é demais. É sempre muito importante expandir a nossa visão cultural, ver pontos de vista diferentes, entender como as coisas eram em determinada época. Isso nos ajuda até mesmo a humanizar mais as pessoas do passado, a não ver as pessoas do passado sempre como frias, distantes, mas sim como humanos, assim como nós, que tinham experiências muito próximas das nossas. Então, é isso. Sempre essencial assistir coisas do passado, principalmente obras assim. Por isso que eu recomendo demais que vocês assistam. É um filme que pode mudar de verdade a vida de vocês. E antes de concluir, eu só queria comentar um pouquinho sobre Shinozuki Ikehata. Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente não é. Mas esse é o ator, sim, um ator, porque na vida real ele não é uma mulher trans, mas
é uma drag queen, e o nome de drag queen eu acho que é Peach. Eu particularmente já tinha assistido outras obras que tinham esse ator, porém eu não sabia que esse era o primeiro filme que ele tinha feito. Gente, eu vou falar ele às vezes porque na vida real ele realmente se identifica como homem, por mais que tenha uma drag queen. Então, quando eu estiver falando sobre o ator em si, eu vou falar assim, mas se eu falar sobre a drag queen, aí eu falo no feminino. Se eu estiver errada, se essa não for a forma certa, podem me corrigir, fiquem à vontade, mas é porque eu fico muito confusa com pronomes. Me desculpem. Mas enfim, esse ator, ele tem uma filmografia fascinante. Fascinante demais. Sério, vou explicar pra vocês. Esse foi o filme de estreia dele, que é um clássico, um filme sensacional, maravilhoso. Só que logo depois, ele atuou em várias coisas, até em adaptação de anime, tá? Pra vocês terem noção. Ele atuou em um dos filmes mais aclamados do Akira Kurosawa, chamado Run. Particularmente, eu não assisti esse filme ainda, está na minha lista, mas é muito interessante que ele conseguiu pular de um filme tão underground para algo super aclamado, e agora vem a melhor parte. Vocês devem lembrar que um bom tempo atrás, eu comentei sobre a franquia Guinea Pig, que é uma das minhas franquias japonesas favoritas, super grotesca e às vezes muito engraçada. E esse ator, ele, na sua drag queen, interpretou uma drag queen muito maluca em um desses filmes, eu acho que é o filme 4, que eu recomendo muito que vocês assistam, porque é um filme muito engraçado. Então ele saiu de algo super aclamado para algo super escrachado. Eu adoro isso. Que filmografia maravilhosa, que filmografia equilibrada. Ele fez de tudo e eu admiro muito esse ator por isso, tá? Inclusive, ele é muito bonito, tá? Tipo, quando ele tá de drag hoje em dia, tipo, belíssima, perfeita. Eu fiquei chocada, porque ele tem quase 80 anos. E continua assim, finíssima. Então, só uma curiosidade, e também vale a pena conhecer a filmografia do ator, porque é fantástica, e a drag dele é maravilhosa também. Então, só explorem caso vocês tenham interesse. E agora, só pra poder concluir, eu quero avisar vocês que esse não é um filme apropriado pra todo mundo. É um filme que tem várias e várias cenas de nudez e também tem algumas cenas bem violentas, grotescas, então tomem cuidado com isso, deem uma olhadinha no IMDb antes de assistir para ver se realmente é apropriado para vocês. Digo isso porque tem algumas coisas que são talvez um tanto pesadas para algumas pessoas e eu não quero que você se sinta mal assistindo um filme, né? Então sempre dê aquela conferida só para garantir, tá? E é isso, gente! Esse é Funeral das Rosas, um filme essencial do cinema underground japonês, que eu recomendo demais que vocês assistam. Muito obrigada a todo mundo que participou da votação e escolheu esse filme, porque ele é simplesmente fantástico. E enfim, segunda-feira tem outra votação. Se você quiser participar, basta virar membro do canal, custa apenas R$ 1,99, é bem acessível e você vai poder participar das votações e me ajudar a escolher o tema dos próximos vídeos. E é isso, muito obrigada novamente a todo mundo que assistiu e a todo mundo que me apoia, e vejo vocês na próxima sessão de domingo.